do Senhor, meus irmãos. Ainda no tema, Apocalipse 2, é a primeira carta, e é a de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esses castiçais são as igrejas, né, da Ásia. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Só elogio. Interessante que aqui, quando Deus começa a falar, começa elogiando, não é? A gente faz muito isso quando a gente quer às vezes repreender uma pessoa ou tecer aquilo que chamam de crítica construtiva. Você vai para uma entrevista de emprego e a pessoa começa lhe elogiando, pode já ficar certo que não vai dar certo o negócio, né? A mesma coisa nesses shows que tem aí esse negócio de música. O jurado começa elogiando a pessoa, dizendo que ela canta bem, que não sei o que. A pessoa já começa a chorar porque sabe que vai ser eliminado, né? Interessante, porque se você chegar logo falando a parte ruim, a pessoa nem escuta, vai embora. Deus é muito sábio, né? Começa aqui falando a parte boa, os pontos positivos da igreja, digamos assim. Quem sabe aqui o pessoal já estava botando o gravador para depois mandar para os grupos, dizendo, como se fosse no dia de hoje, olha o que Deus falou da gente. Mas aí vem o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aqui é a advertência, é o problema da igreja. E aí vem a palavra de orientação, porque Deus, quando Ele exorta, quando Ele aponta o erro, Ele não só faz isso. Deus não chega dizendo quando a pessoa cai, porque não tem coisa pior do que cair, alguém dizer, não disse que você ia cair, é pior do que a queda, dói mais do que a queda. Então Deus não diz a ninguém, não diz a você, que você, não. Ele já chega trazendo a solução. Ele é Deus. E por isso que Ele é Deus de amor, de misericórdia, de graça. Porque a vontade que dá, talvez, é Ele deixar lá de molho, o sangue escorrendo mesmo, para aprender. Até um pai, às vezes, faz isso com o filho. E o menino fica lá chorando, deixa chorar um pouco, para ele aprender. Mas Deus, que senta-se num trono de glória, Ele não faz esse tipo de coisa. Ele atende o gemido do necessitado. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, que senão, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tirar o castiçal era tirar a luz da igreja. Veja que o Senhor não disse, vou destruir a igreja, fechar a igreja. Ela continua aberta, mas sem luz, sem brilho, sem presença de Deus. É possível que uma igreja institucional funcione sem a presença de Deus, é possível. Mas aqui o que acontece é que esta era uma igreja muito zelosa em extremo, uma igreja ortodoxa, fazia tudo corretamente, porque quando nós ouvimos nos elogios, vemos que ela era uma igreja paciente, que colocou à prova aqueles que não eram de Deus. Não era uma igreja que ouvia qualquer coisa, até porque isso era importante, porque a igreja de Éfeso naquela época era uma metrópole. Eles conviviam com o templo da deusa Diana, ou de Ártemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo. Quem sabe esse templo, quem sabe não, com certeza, porque era uma maravilha do mundo, era muito mais suntuoso do que a igreja aqui. Então, era um ambiente de culto extremamente herético, e os irmãos que foram aceitando a Jesus conviviam com esta realidade, com este vento de doutrina. Não era fácil ser crente ali, né? Nosso irmão disse que Paulo passou 3 anos lá, Timóteo passou por lá, Tíquico passou por lá, João passou por lá, só gente mesmo do alto clero passou lá para doutrinar a igreja, porque ela tinha que estar recebendo palavra, porque se não recebesse, deslizava, e daqui a pouco o povo estava tudo no templo de Ártemis, cultuando, porque não, vamos ver como é, né? Vamos só tirar uma foto, né? Muito bonito, e de repente quando vê, estava lá dentro. Mas o Senhor tem um cuidado tão grande com a igreja, com o seu rebanho, com as ovelhas, que Ele não deixa faltar o pasto verde, nem a água tranquila.
Quando nós estamos na presença de Deus, nada mais chama a nossa atenção espiritualmente. Nenhuma jujuba, nenhum brownie espiritual alimenta mais a ovelha do que pasto verde e água cristalina. Pode ter o discurso, a retórica, fazer a lavagem cerebral em quem for, mas a ovelha só abre a boca quando vê a verdura e diz: aqui não, aqui é a palavra de Deus, aqui eu conheço, eu vou me alimentar. E come, se alimenta, se alegra. Então era uma igreja doutrinada. Era tão doutrinada que era ortodoxa. E essa ortodoxia gerou legalismo, daquele que segura mesmo umas cordas, não deixa ela torar. Mas eles se tornaram tão inflexíveis que foram perdendo a quentura do amor. Eram pessoas da lei e esqueceram um pouco da graça. O pastor Gonçalves falou aqui, geralmente quando a gente fala de primeiro amor, em hinos que a gente canta, ou em pregações, a gente fala do primeiro amor relacionando o crente a Deus, mas este primeiro amor também está relacionado ao amor para com o outro, porque isso é evangelho. Então esta igreja, ela no meio do caminho deixou de amar a Deus e deixou de amar ao próximo, possivelmente. Era uma igreja que não amava, era uma igreja que quem sabe olhava quando alguém caía e dizia: bem feito. Mas o Senhor agora fala da queda desta igreja e diz: vocês é que caíram, vocês é que estão no chão. Porque, irmãos, quando nós somos crentes em Jesus, provamos da graça dele, nós não conseguimos ser orgulhosos, porque a gente sabe da nossa origem, a gente sabe do pedaço de lodo em que nós estávamos, que a gente nem conseguia ficar em pé, porque quando subia, caía, escorregando no pecado. Quando o Senhor nos tira e nos coloca sobre a rocha eterna, a pedra angular que é Cristo, não dá para ficar se sentindo como se fosse num pedestal, porque o segredo é a base, não é a gente, porque a gente é ruim. Se a gente voltar para o lodo, não fica em pé um segundo. Então às vezes a gente está aqui de terno e gravata, tocando um instrumento, com a Bíblia grande debaixo do braço, e às vezes a gente pensa, né, estou pronto, estou perfeito, nada me derruba, quem quiser que se vire, eu me segurei, eu me escapei. Não é assim, porque todos nós estamos propensos a cair, porque para cair basta estar, olha aí como vocês sabem. Então não dá para se gabar quando se é crente na presença de Deus. Você nunca na sua vida vai ver um crente verdadeiramente em Deus se gabando e se orgulhando porque está de pé. Pelo contrário, quanto mais tempo ele fica em pé, ele diz: Jesus, me segure, porque eu não sei como é que eu cheguei até aqui. Eu estou sentindo um terremoto, porque quanto mais está em pé, mais o inimigo vai fazer força para derrubar. Tem dois tipos de crente. Tem aquele crente que ele é muito tentado pelo inimigo, e tem aquele que nem o inimigo nem tenta mais ele, porque ele mesmo se tenta. Então o inimigo não precisa perder mais tempo, e aí tudo é o inimigo. O inimigo me tentou, o inimigo está me perseguindo, o inimigo está furioso. Tem certas pessoas que já estão tão curvadas que ele não precisa nem perder tempo, porque ela mesmo vai cair sozinha. Agora um crente em Jesus, aí é que ele vai oprimir, aí é que ele vai perseguir, aí é que ele vai tentar derrubar, aí é que ele vai vir com as suas picaretas para tentar rachar a pedra. Mas a pedra que a igreja está, ela é indestrutível, ela é indelével, é intransponível. É por isso que a gente leva a cacetada do mundo na cabeça, nos olhos, na boca, nos lábios. Recebemos mordaça para nos calar, recebemos cisco para ficar cego, recebemos marteladas para perder o juízo, porque ele sabe que tem que derrubar a gente, porque não tem como derrubar Jesus. Mas não tem mais como derrubar nem a gente nem Jesus, porque a gente aceitou a ele e está cravado nele. Ele ligou-se a gente e nos deu força, nos deu graça, nos deu estrutura pétrea, e diz: a igreja é minha. Ele disse: Pedro, tu és pedrinha, mas sobre esta rocha que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse o Senhor Jesus quando inaugurou a instituição espiritual. Ele não disse: Pedro, compra mármore, embora a nossa igreja seja de mármore. Pedro, compra concreto para fazer a igreja. Não, ele disse: Pedro, vai vir cacetada. Pedro, vai vir terremoto. Vocês vão balançar de um lado para o outro, mas o vento não quebra uma árvore que se dobra. A igreja é flexível. Flexibilidade não é libertinagem, não é se amoldar ao pecado, é suportar o vento, se dobrar, e quando alguém dizer quebrou,
pode parar o vento, aí ela volta. Quebrou foi nada, quebrou foi tu, inferno. Porque nós somos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, e não nos quebraremos. Diga aí para o seu irmão, eu posso até me dobrar, mas eu não me quebro. Diga aí mesmo, pode dizer sem medo. Esta é a diferença da igreja. Às vezes alguém vê um crente dobrado, e diz, essa daí já se quebra nada, porque a gente não é árvore de Natal não, que só aparece uma vez no ano e ainda enfeitado. Como eu sempre digo, nós somos plantas plantadas junto ao ribeiro. É água toda hora, meu filho, é graça de Deus, é rio de água viva, vento, sol, corvo, urubu, o que for, serra elétrica. E Jeová, tome água. A água é Jesus, o rio é Espírito. Tome água, me gasto. E a igreja florescente, verde e frutificante, porque o Senhor está no meio dela. O evangelho é amor. Veja aí, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho, irmão, não é eterno, não é gravado na Bíblia de estudo. Não, isso aí é tudo complemento. A essência do Evangelho está lá em João, capítulo 14, versículo 21. Olha, veja que quem não é espiritual não entende o que é o Evangelho, não entende o amor. Jesus estava falando de Evangelho, de amor. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí Judas interrompeu Jesus. Tinha nada que ele interrompeu Jesus falando uma coisa bonita, né? Aí ele, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Aí Jesus deixou Judas no vácuo, digamos assim, uma expressão bem jovem. Por quê? Porque ele não respondeu a Judas, ele continuou falando o que ele estava falando. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Quer saber quem é crente? Não é quem dá glória mais alto, ou quem não falta nenhum culto durante o ano, é quem ama. O amor fraterno, o amor ágape, incondicional, que é representado pelo amor de Deus para com o homem, do amor da mãe para com o filho. O filho pode ser ruim, o que for, a pior pessoa da humanidade, mas no domingo você vai no terminal de ônibus e vê um bocado de mãe, com um bocado de sacola, com comida, levando para os presídios, para um filho de alta periculosidade. Ele é o que for, mas ela ama ele, porque é filho, não é? Mesma coisa é Deus com a igreja. Agora tem uma diferença, porque Deus soluciona o erro. Deus purifica, liberta, e a igreja não fica mais no erro. Então Jesus mostra que este é o amor. É este o amor que caracteriza aquele que está na presença de Deus. O apóstolo João, que era considerado o apóstolo do amor, vai falar e escrever, inspirado por Deus, sobre isso melhor do que ninguém. Na sua primeira epístola, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Ou seja, aquele que ama Deus, ama Jesus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Agora ele já está tirando da relação amor entre homem e Deus, para amor homem para com o homem, o amor fraterno. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O Senhor não está colocando sobre nós carga pesada. Dá para a gente obedecer. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós somos vistos como filhos de Deus a partir do momento que nós amamos a Deus. Somos por Ele amados. E amamos aquele que amam a Ele e que Ele ama. Então veja que emaranhado de relações amorosas que existe na igreja. Quando nós estamos nos relacionando com crentes, e quando estamos relacionando com não crentes que precisam do amor da igreja. Por isso que ninguém pode dizer que a igreja é intolerante, ninguém pode dizer que a igreja é preconceituosa, porque se a igreja fosse preconceituosa e intolerante, ela não levava o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque geralmente quem precisa do evangelho do Senhor Jesus Cristo são os excluídos, são as minorias, são as pessoas estereotipadas pela sociedade.
Mas a igreja, quando olha para essas pessoas, não as olha pelos seus estereótipos, mas olha como uma alma. Porque quem faz isso é Deus. Quando implanta o amor no nosso coração, a gente olha para aquela pessoa como uma necessitada de Deus. E transpomos todas as barreiras étnicas, sociais, culturais, até geográficas, como até relatos já ouvimos, e vamos até aquele e levamos a palavra do Senhor, como o próprio Jesus fazia. Então este é o amor que caracteriza aqueles que estão na presença do Senhor. Mas quando ele diz, no versículo de número 5, que é para lembrar do ponto da queda, aonde foi que aconteceu o erro, aonde o coração esfriou, para reparar, como computador, encontrar um ponto de restauração, para botar o computador para restaurar e ele voltar a funcionar normalmente, ele nos dá a receita: arrepender-se. E geralmente a gente pensa, irmãos, que esse arrependimento que está aí no versículo 5, que é o tema, é ficar triste porque pecou, ficar cabisbaixo, depressivo, trancado em casa. Isso não é arrependimento. Arrependimento gera mudança de vida. O arrependimento é a palavra-chave do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus, capítulo 2, 3, se não me engano, quando João Batista começa a pregar o Evangelho, o tema-chave do Evangelho que ele pregava era: arrependei-vos, porque chegado é o reino dos céus. Quando o apóstolo Pedro vai continuar pregando, lá em Atos, capítulo 3, este Evangelho, ele vai falar também: arrependei-vos. O próprio Jesus Cristo, quando pregou o Evangelho, utilizou essa expressão: arrependei-vos. E arrependimento no original grego é metanoia, que é diferente de paranoia. Paranoia é ao lado, é um pensamento ao lado, é aquela pessoa que tem uma síndrome de perseguição dentro da sua própria cabeça, escuta a voz de dois pensamentos paralelos, ela não sabe se é ela que está pensando ou é outro. Não é isso. O Evangelho é metanoia, é alargar. Por isso que ninguém pode dizer que a igreja tem mente fechada. Pelo contrário, quem tem mente fechada é o mundo, é o pecador que ainda não conheceu o Evangelho. Porque quem conhece o Evangelho perde as viseiras do pecado e tem a sua mente, o seu entendimento alargado. Ele agora enxerga numa visão espiritual aquilo que o homem natural não consegue enxergar. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu a igreja em Corinto, disse que o homem natural, ele não entende nada, mas o espiritual discerne tudo, e por ninguém é discernido. Então todos aqueles que aceitam a Jesus sofreram, vivenciaram, foram presenteados com uma abertura de mente. Nós podemos nos autodenominar os de mente aberta. Sim, a igreja é quem tem a mente aberta em Cristo Jesus. Ter esta mente aberta é reconhecer que precisa da ajuda. Porque não tem coisa pior do que querer ajudar uma pessoa que ela não quer. Não adianta, ela não vai sair do lugar. É por isso que aqui não é mensagem de autoajuda. Evangelho de Jesus Cristo não é mensagem de autoajuda. Púlpito não é lugar para massagear ego. As boas novas da salvação não pegam a pessoa como um bibelozinho e diz: ai, coitadinho, o Senhor te ama e não vai deixar que nada te aconteça. Não. O Evangelho de Jesus Cristo nos vê como um barro para ser amassado mesmo, para ser moldado, jogado de um lado para o outro, ficar de molho na água, perder os catombos, as poeiras, os pedaços de madeira, porque quando ele vai pegar a argila, ela vem com tudo que não presta. Deus não bota a luva para resgatar o homem, não. Ele vai lá no charco de lodo, vai no monturo de lixo, vai nos subterrâneos e diz: venha, tu és meu, eu não te perderei. Agora tem uma coisa, esta natureza vai mudar, eu vou te transformar. Evangelho não deforma, não reforma e nem conforma. O Evangelho transforma, retira o que é de ruim e não deixa buraco, nem preenche com algodão, não, porque a gente não é boneco de feira. O Senhor nos leva para a olaria, trata, molda e deixa o espaço para nós recebermos o tesouro da excelência do seu poder, que nos favorita para a sua maravilhosa obra. Interessante que neste processo Deus não investe na aparência do barro. Deus não ornamenta a massa de barro de ninguém. Deus não gasta dinheiro
espiritualmente falando, botando pedra preciosa, botando bibelô pendurado, penduricalhos, porque o segredo, disse o apóstolo Paulo, não é o que está por fora, é o que está por dentro do jarro, do vaso. Quando você vê alguém querendo muito investir no estereótipo, quando você vê alguém querendo investir muito na aparência, no externo, é porque é um vazio, é um seco, não tem nada. Porque quem está cheio não se preocupa nem com o movimento, porque aí na batida, na opressão, na perseguição, aí é que transborda, aí é que cai mais óleo. E quando o nível vai abaixando, o olheiro diz: recebe mais óleo, toma mais graça. É alguém batendo e Deus ensina a igreja, é alguém perseguindo a igreja crescendo. Por quê? Porque a oliveira verdadeira está viva e ela foi prensada no Getsemane, e dela escorre óleo da unção noite e dia para a igreja do Senhor que quer ser cheio dele. Se nós tivéssemos aqui e pudéssemos fazer uma breve brincadeira e dissesse: olha aí para dentro do vaso que está ao teu lado e vê o que tem dentro dele, descobriríamos tesouros maravilhosos. Às vezes está aí com osteoporose, com a diabetes, com a pressão alta, cansado, triste, amargurado, atribulado e todos os ados e idos que a vida trazem, mas não está sem paz, nem perdeu a esperança e nem tampouco a fé, porque dentro tem um tesouro. E ele está falando: Jesus, me ajuda a guardar o tesouro. Sobre a cantaraia. Alguém está vendo já uma rachadura, mas o Senhor não tem problema. Eu estou aqui para te curar, eu estou aqui para te tratar. Sente a minha mão. Sente o meu toque. Ai, Jesus, que bênção. Tudo é por causa do tesouro, tudo é por causa do tesouro. Você vai vencer, mas não é vencer, ganhar uma casa própria, nem aumentar o salário, não. É conseguir guardar o tesouro até o final. O vaso pode rachar todo, mas o Todo-Poderoso nos guardará, nos sustentará, porque nós somos a sua igreja e ninguém vai se perder, porque nós estamos sendo guardados por Ele. Agradeça a Deus porque você um dia foi à olaria e porque ela ainda está aberta para você ser tratado. Deus não gosta de prepotentes. Deus não gosta de gente metida. Deus não gosta de pessoas altivas. Porque o altivo, metido, prepotente, ele esquece a sua natureza. E esquece também a natureza do Criador. Porque ele se torna e se sente um autossuficiente. Ele nem ora mais. A oração é para aprovado. Ele nem ora, ele não pede nem perdão pelo pecado. Já é um santo canonizado pelo Vaticano. Só falta fazer o totem lá. Ele já está num patamar espiritual, esperando só a carruagem de fogo vir trasladá-lo. Irmãos, esta é uma noite de advertência, já foi dito aqui. E Deus não está falando só com caídos do Evangelho. Ele está falando com pessoas que estão em pé, mas está daquele jeito que qualquer coisinha vai torar. Mas a cana trilhada não se quebrará e nem se apagará o pavio que fumega. Olha, irmão, tem crente aqui que está só o fiapo. É tão bom pregar no Nordeste que a gente pode falar essas palavras, todo mundo entende. Tem gente que só está o fiapo. Um sopro ele tora. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso que ele faz o fiapo se comportar como um tronco. O diabo fica agoniado com a igreja. Eita maravilha! Porque ele vê aquele fiapinho dizer: agora já vai nada. A minha mão está por dentro, dando seiva bruta, engrossa, revarga, cresce. Como assim, irmão? É graça de Deus, dando força, aumentando a largura, a altura e o comprimento da tua relação espiritual, da tua comunhão com Deus. Receba aumento de dimensões espirituais. Será que você entende esta palavra aqui nesta noite? O Senhor está aumentando centímetros do teu caule espiritual. Eu não sei se você é espiritual para entender esta palavra. Pergunta aí teu irmão: tu é um fiapinho ou é um tronco? Todo mundo vai dizer que é tronco, né? Ninguém pode se gabar. Nós todos precisamos de Deus. E aí é que está o segredo da humildade do crente. Disse que 3 homens foram fazer entrevista de emprego para ser caminhoneiro, de carreteiro. E aí a entrevista consistia numa pergunta bem simples. A pessoa que estava lá recebendo os candidatos perguntava assim: você, se estiver dirigindo em alta velocidade, consegue frear até que ponto do limite de um abismo, se você estivesse dirigindo e encontrasse ele? Aí tinha um rapaz bem jovem, um de meia idade e um senhor.
E os irmãos sabem que carreta não dá para frear logo. Ela tem que começar a frear quando sair para poder parar, né? É a inércia, a lei da física, de Newton. O crente Newton. Aí o que acontece? O jovem todo disse: eu consigo frear um palmo do abismo. Aí disse: eita, esse aí é um super-herói. Aí o homem de meia idade, que já tinha experiência, disse: eu consigo parar, vindo em alta velocidade, frear uma distância de 1 metro. Esse rapaz é bom. Aí o senhor, que já era experiente no trabalho, disse: eu começo a frear antes de eu ver. Vai que na hora falta freio. Bem simples a resposta. A mesma coisa é o crente. Ele já anda freando, porque ele não sabe como é que vai ser. Anda em vigilância, em humildade, em quebrantamento, pedindo misericórdia a quem dá misericórdia, pedindo sabedoria a quem dá sabedoria. Olha, irmãos, tem gente com 40 anos, com 50 anos de igreja, perdendo comunhão com Deus para quem se converteu hoje. É uma múmia. Eu sempre digo isso, só que a múmia ainda é melhor, porque quando iam botar a múmia no sarcófago, ainda botavam óleo nela. Ela estava morta, mas pelo menos estava com óleo. Tem gente que está morto e ainda está seco. O nome disso Jesus deu. Olha, às vezes a gente prega assim, que palavra dura. Jesus, ele é mais forte. O nome disso é sepulcro caiado. É branco, mas o cheiro de misericórdia, que é isso, hein? A aparência de crente, mas o cheiro denuncia. Mas o dono da vida está aqui. Eu não sei como está a tua comunhão com Deus nesta noite, mas é dia da gente se levantar e dizer: Deus, eu quero aqui receber de ti. Como é que o crente se levanta na presença de Deus? Fazendo jump? Subindo numa cama elástica? Não. Crente se levanta diante de Deus descendo. Crente fica de pé diante de Deus dobrando o joelho. Crente é erguido por Deus, cavando mesmo um poço e dizendo: Deus, eu só paro quando eu ver água cristalina. Ela ainda está barrenta. Eu só paro quando a água estiver transparente. É esse que vai ficar de pé. E Deus está aqui levantando um povo assim. A gente hoje, muitas vezes, vê igrejas, não estou aqui para falar de igreja de ninguém, mas igreja diz assim: é noite de celebração, celebra o Senhor nosso Deus. Eu falei isso até esses dias aqui no estudo. Celebra, tira o pé do chão, o Senhor está aqui, não sei o que. Isso não é adoração. Isso é festa, celebração, é qualquer outra coisa. Adoração é quebrantamento. Adoração é um conjunto de atos que reverenciam Deus diante da sua grandeza e da pequenez daquele que presta o serviço. Não tem como adorar a Deus tirando o pé do chão. Exemplo, Isaías, no capítulo 6. Veio, quando entrou no templo, teve uma visão maravilhosa. A gente está aqui, não está vendo nada, e já sente Deus e se alegra e reverencia. Imagina Isaías. Só que quando ele viu aquela visão, ele não disse: tira o pé do chão, liga o holofote, bota o gelo seco, toca o instrumento. Não. Quando ele disse: eu vou morrer, misericórdia, meu Deus, me salva. Se Serafim, que é santo, está cobrindo os olhos para não ver, imagina eu que tenho a boca podre, e o povo que está no meu meio tem um lábio mais podre do que o meu. Aí Deus disse: não tem problema, porque tu estás te arrependendo, tu estás confessando o pecado. Adoração é quebrantamento, adoração é humilhação. Arrependimento é deixar de fazer o que fazia e dizer: Deus, eu quero ser crente, tira isso de mim, eu não quero errar mais, eu quero fazer a tua vontade. Aí Deus disse: anjo, pega no altar, porque no altar de Deus tem remédio para todo problema. Os teus problemas serão curados por brasa viva que tem no altar. Toca na boca do profeta. Quando tocou, Deus disse assim, uma palavra bem definida: eu quero enviar alguém. Será que tem alguém aí? Aquele que estava dizendo que tinha boca podre ficou na frente da filha e disse: eis-me aqui, Senhor, eu quero ir, pode me enviar, eu quero pregar a tua palavra. O Senhor habita no alto e sublime trono, mas está visitando cada crente aqui nesta noite através da humilhação e do quebrantamento da adoração.